39 milhões de pessoas são cegas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, há pouco mais de 1 milhão de cegos. Entre as doenças que mais causam cegueira está a retinopatia diabética e também o glaucoma, entre outras doenças degenerativas da visão. O Jornal da Câmara recebe hoje o médico oftalmologista André Rodrigues Castro, que vai conversar da Unifesp, que vai conversar conosco sobre essa relação entre diabetes e perda da visão. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Wagner, tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui conosco. Igualmente. O diabetes é um grande vilão da visão? Sem dúvida. Diabetes, ele acomete cerca de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, e esse número tende a dobrar até 2025. Por que isso? Por conta do estilo de vida da população na época atual, né? Alimentação pouquíssimo saudável, só fast food, falta de exercício físico, dentre outras coisas. E a diabetes, nos países desenvolvidos, é a principal causa de cegueira nos pacientes em idade produtiva, aí de 30 a 60 anos, sendo responsável por 30% dos casos de cegueira nessa faixa etária. São 12 milhões de diabéticos no Brasil? Isso. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima aí em torno de 7,6% de diabéticos na nossa população. O grande problema é que metade, talvez, aí desses diabéticos não sabem que tem a doença, pelo fato da diabetes ser uma doença silenciosa. Nas fases iniciais, principalmente diabetes tipo 2, não se sente nada. O paciente precisa de uma busca ativa para fazer esse diagnóstico. Diferente do diabético tipo 1, que é um pouco menos frequente, mas o paciente geralmente é mais jovem e já abre com um quadro aí de sintomático, então é mais fácil de se fazer esse diagnóstico. O senhor falou agora há pouco que a diabetes é uma doença silenciosa, né? Como é que esses sintomas da retinopatia diabética surgem? O ideal é não esperar que eles surjam. Infelizmente, na realidade, a gente acaba pegando muitas vezes pacientes que já chegam com sequelas irreversíveis da retinopatia diabética. A diabetes ela é uma doença dos vasos sanguíneos, né? Vasos, veias, artérias. E, obviamente, a gente tem vasos sanguíneos no corpo inteiro. E a retina, que é o tecido que preenche o fundo do olho, é o tecido responsável pela formação da imagem no olho, é um tecido altamente vascularizado. Consequentemente, ele é bastante atingido pela diabetes, principalmente se for uma diabetes mal controlada, tá? E o principal sintoma seria, numa fase já um pouco avançada, a baixa acuidade visual. O paciente vai notar uma visão ruim. Perda de visão. Perda de visão. Quer dizer, não basta o diagnóstico da diabetes, é preciso ter também o diagnóstico e o acompanhamento de um oftalmo. Isso. O exame fundamental aí para se fazer o diagnóstico da retinopatia diabética é o exame de mapeamento de retina ou fundo de olho, que é feito exclusivamente pelo profissional oftalmologista, né? Então, o paciente, uma vez feito o diagnóstico de diabetes, ele tem que ser submetido a esse exame, o fundo de olho, que é preferencialmente com dilatação das pupilas, né, para que se possa avaliar aí o estado da retina desse paciente. Os pacientes do tipo 1, que são os pacientes geralmente que têm o diagnóstico mais precocemente, é recomendado que pelo menos até o 5º ano após esse diagnóstico ele faça esse exame. Os diabéticos do tipo 2, que geralmente já têm uma idade mais avançada, acima dos 40 anos, eles devem ter esse exame de fundo de olho feito no momento do diagnóstico da diabetes. Para quem é leigo e está nos acompanhando agora, vamos tentar explicar qual é a diferença do diabetes tipo 1 e 2. Basicamente, o tipo 1 é o paciente que produz pouca insulina, né? O paciente geralmente vai manifestar um quadro mais jovem e vai ser dependente da insulina para o resto da vida. O diabético tipo 2, ele já vai desenvolver ele não responde à insulina que ele produz, digamos assim. Então, os níveis de açúcar no sangue, eles vão estar elevados, apesar dele ter insulina circulando no sangue, a insulina não está fazendo a função de baixar essas taxas de açúcar. Isso aí, esse tipo 2 de diabetes geralmente está relacionado àqueles fatores que a gente falou mais cedo, um estilo de vida menos saudável, uma alimentação rica em carboidratos e lipídios, né? E a falta de atividade física. Tá.
essa retinopatia diabética, ela tem tratamento? É possível, por exemplo, conseguir, à luz da oftalmologia, frear esse processo de acuidade e perda de visão? Graças a Deus tem evoluído bastante a medicina nesse sentido. Alguns anos atrás, muitas vezes, a gente na maioria dos casos, não se tinha o que fazer. É lógico que a retinopatia diabética ela é graduada em diversas etapas, assim, de acordo com a sua gravidade. O ideal, lógico, é a prevenção, que se dá através do controle rígido da glicemia, da hipertensão arterial, do colesterol, do triglicerídeo. Mas uma vez instalada a retinopatia diabética, de acordo com a sua graduação, a gente vai escalonando os tratamentos, desde a fotocoagulação a laser, para os casos de retinopatia diabética proliferativa, que é aquele caso em que existe a formação de neovasos, que são vasos que a retina acaba numa tentativa de melhorar a oxigenação da retina, surgem esses neovasos, mas esses neovasos eles são danosos, porque eles podem levar a um sangramento intraocular e ao descolamento tracional de retina, que são aí provavelmente a parte terminal da retinopatia diabética. Outro problema bastante comum nos pacientes diabéticos tipo 2 é o edema macular diabético. A mácula é o centro da retina, é a parte onde a gente tem as principais células da visão, os cones, que são responsáveis pela visão de cores, pela visão mais acurada. E o edema macular, ele é o principal fator aí de baixa de visão nos pacientes que têm diabetes e retinopatia diabética. E atualmente existem algumas drogas que a gente pode lançar mão para injetar e tentar melhorar esse edema macular diabético, associado algumas vezes também à terapia a laser. E nos casos mais avançados, que são a hemorragia intraocular, a hemorragia vítrea e o descolamento de retina secundária a diabetes, a gente atualmente tem evoluído bastante a parte de cirurgia aí para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Agora, esses são os tratamentos? Esses são os tratamentos. Esses são os tratamentos possíveis. De modo geral, essa perda de visão, é possível contê-la em determinado momento? Depende de cada caso? Na maioria das vezes, sim, desde que seja feito um diagnóstico precoce. Infelizmente, a gente ainda acaba chegando para a gente pacientes em estágio terminal que muitas vezes não se tem mais o que fazer. A perda de visão é irreversível. É irreversível? É irreversível dependendo do quão avançada é essa retinopatia. Tá? Mas há casos em que é possível reverter parte dessa perda? Sim. Principalmente nos casos de sangramento, de hemorragia vítrea, a gente consegue muitas vezes devolver quase que 100% a visão desses pacientes. Tá. Em síntese, vamos prestar serviços agora. Quem tem um diagnóstico de diabetes, além de procurar um oftalmologista, qual é a lição de casa para essa pessoa? Tratamento multidisciplinar, né? Tem que, coordenado pelo médico, endocrinologista ou clínico geral, controlar as taxas de glicemia, mas isso aí, todo esse controle baseado não só na medicação, mas principalmente num estilo de vida saudável. Exercício físico, alimentação balanceada, controle da hipertensão arterial nos pacientes que são hipertensos e do colesterol. Então, o principal fator aí é prevenção e controle da diabetes, uma vez que ela é instalada. Uma vez o paciente controlando, essa retinopatia diabética vai demorar cada vez mais a aparecer. Tá? Então... estudos curiosos, doutor. A gente vai trazer algumas entrevistas sobre isso para vocês aqui no Jornal da Câmara. Há estudos curiosos que mostram o seguinte: a distribuição de renda no país melhorou, as pessoas estão comendo melhor, as pessoas estão tendo mais acesso a comprar produtos alimentícios, com isso aumentou a obesidade, com isso aumentam os casos de diabetes. E aí Comer melhor eu não diria, comer mais. Comer mais. Né? Infelizmente, mais, porém de forma menos saudável. Sim. Isso que você falou. Graças à melhora aí do poder aquisitivo, os pacientes que há algumas décadas não teriam o que comer, hoje em dia, graças a Deus, conseguem comer alguma coisa, mas a qualidade dessa alimentação é que é bastante questionável. O número de mortes no estado de São Paulo, o índice de mortalidade por diabetes, só no estado de São Paulo em 2012... 21 mil internações e 9.500 mortes devido à doença, né? Casos aferidos aí pela Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, um alerta importante. Sem dúvida, diabetes é e sempre foi um problema de saúde pública dos mais importantes
E a gente precisa de campanhas para ajudar, principalmente a conscientizar a população a respeito dessa doença. Porque, como eu te falei, metade das pessoas que têm o diagnóstico não sabem, e por ser uma doença silenciosa. Então, assim, o diagnóstico é feito, na maioria das vezes, através de uma busca ativa. Esse paciente, ele tem que ser testado, tem que se fazer exames para que se faça o diagnóstico, porque senão ele vai entrar naqueles casos aí que já vai chegar, infelizmente, cego, com insuficiência renal, passível de amputação de membros por conta da vasculopatia, da neuropatia diabética. Então, a diabetes é uma doença que afeta o corpo inteiro em fases avançadas. Em fase precoce, bem controlada, o paciente não precisa passar por isso. O que nós ouvimos aí do nosso entrevistado, que é o médico oftalmologista André Rodrigues Castro, em síntese a qualidade de vida e a qualidade da visão, ambas dependem cada vez mais do combate ao sedentarismo, inclusive na saúde ocular. Exatamente. Tem uma professora, a doutora Nilva, que costuma dizer, se o corpo vai bem, o olho vai bem. O olho nada mais é do que um reflexo de todo o sistema. Legal. Obrigado ao André Rodrigues Castro, da Unifesp, que esteve conosco.